Se eu pudesse dar um tema para a ministração, eu diria um lugar em Deus além das emoções. Amém? E foi isso que o pastor começou a falar no começo do culto. E se você estava atento, você pôde receber. Mas eu creio que tem mais algo da parte de Deus que Deus queira compartilhar conosco. Pastor, me diz só o tempo para... Ok. Eu espero poder estar abençoando a sua vida, assim como Deus tem abençoado a minha. Amém? E eu quero falar a respeito justamente disso. De um lugar em Deus que vai além das emoções. Desse novo tempo que Deus tem para nós, mas que para isso acontecer, nós precisamos estar atentos, estar com os nossos olhos atentos em Deus, com os nossos ouvidos atentos àquilo que Deus quer para nós nesse tempo. Porque isso vai determinar aquilo que você vai viver de agora em diante, amém? Aquilo que Deus tem para nós, para esse tempo, vai ser determinado por aquilo que nós ouvimos e por aquilo que nós vemos. Eu vou fazer meu merchan, tá? Eu tenho um canal no YouTube, se quiser, olha lá, dá uma... se inscreve lá no canal. Eu tenho compartilhado algumas coisas que Deus tem compartilhado comigo. O canal está pegando forma agora, mas há um mês atrás, Deus tem falado muito comigo a respeito disso. E eu até compartilhei lá algo sobre onde os seus olhos estão, aquilo que os seus olhos estão vendo. Então, algo que agrega aquilo que tem lá, amém? E, para começar, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Versículo 13. Amém? Em Lucas diz assim: e naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre os fatos recentemente ocorridos. E enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles. E aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, eles lhe questionavam e procuravam. Ele lhe questionou o que vos preocupais e sobre o que eles iam discutindo. E essa passagem aqui, ela fala a respeito, só para a gente contextualizar. Jesus, ele tinha acabado de morrer, ressuscitar, e ele tinha falado aos seus discípulos que eles deviam permanecer em Jerusalém, até que do alto descesse poder. Amém? E esses 2 discípulos, eles viram toda a situação que aconteceu com Jesus e eles ficaram meio que descrentes, desanimados. Eles deixaram as circunstâncias abalarem eles ao ponto deles não permanecerem no lugar da promessa. Amém? E eles estavam a 11 quilômetros aproximadamente de Emaús, ou da promessa de Deus. Eles estavam em Emaús, aproximadamente uns 11 quilômetros. E eles vinham ali frustrados, decepcionados. Sabe, eles esperavam que Jesus viesse e ele restaurasse um reino. Mas o reino e Jesus veio para isso, mas o reino que Jesus veio restaurar primeiro foi dentro de nós. Amém? É de dentro para fora. Amém? Só que eles esperavam algo natural. E naquele momento, eles deixaram aquela circunstância afastarem eles daquilo que Deus falou para eles. E Jesus, ele aparece diante daqueles 2, e eles não conseguiam entender que era Jesus ali, e Jesus vinha repartindo com eles as promessas e vinha esclarecendo a eles, até que em um determinado momento, ele repartiu o pão com eles.
que é a simbologia da palavra de Deus. Amém? E eles puderam ter os seus olhos abertos e reconhecer que aquele que caminhava com ele era Jesus. Amém? Aleluia! Então, a importância de onde os nossos olhos estão e os nossos ouvidos estão nesse momento vai nos fazer permanecer na promessa de Deus, onde Deus tem dito para você, aquilo que Deus tem falado para você. Se os seus olhos não acompanharem, se os seus ouvidos não acompanharem, vai ficar difícil. Amém? Então, vamos lá para Abacuque. E aqui em Abacuque, diz assim, Abacuque 1, diz assim: oráculo de Deus revelado ao profeta Abacuque, que significa o nome dele, abraçar o entendimento. Questiona o profeta: ó Yahvé, até quando clamarei por tua ajuda sem que me des ouvido? Até quando protestarei diante de ti violência sem que tragas alguma salvação? Por que me fazes contemplar a injustiça e observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra? A destruição, a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, de discórdia, de litígio. Isso tudo é comum. Por esse motivo, a lei e o direito se enfraqueceram e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. Sabe, Abacuque foi chamado por Deus para abraçar o entendimento. Algumas versões dizem que ele foi chamado por Deus para abraçar aquele povo. Um povo que era idólatra, um povo que era mau, um povo que tinha se corrompido. Sabe, Abacuque, o grande enigma desse livro, a grande incógnita, não é isso, simplesmente. Mas a grande incógnita desse livro foi: Abacuque teve que lidar com o silêncio de Deus. Eu não sei se você já passou por isso, talvez nessa pandemia, talvez em alguma parte da sua vida, você tenha tido que lidar com o silêncio de Deus. Eu não sei você, mas na pandemia eu passei por isso em alguns momentos, que as circunstâncias ao meu redor quiseram falar mais alto do que as promessas de Deus. Eu tive que lidar com isso quando a minha alma quis gritar mais alto do que Deus. Eu quis lidar com isso muitas vezes. Eu não sei você, mas eu já passei por isso. E sabe, a gente tem dificuldade de entender a soberania de Deus. Eu não sei se nesse tempo você teve que lidar com a enfermidade, com a falta, com a crise, com rumores que tem aí no mundo, amém? E não receber nenhuma resposta de Deus. Mas Abacuque, ele se encontrava nesse lugar. Mas sabe, Deus não nos chama para isso. Mas tem vezes que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E temos que lidar com o silêncio de Deus. E pior do que lidar com o silêncio de Deus para Abacuque foi lidar com o não de Deus. Eu não sei se você já teve que lidar com o não de Deus. Sabe, Abacuque, ele teve que perseverar em oração por muito tempo. Diga assim: orar dá resultados. Perseverar em oração dá resultado. Amém? Abacuque entendeu isso pela palavra, pela profecia, pelo que ele tinha entendido em Deus. Amém? Então Abacuque perseverou em oração. Mas quando a resposta de Deus veio, foi um não. Pior do que lidar com o silêncio de Deus para Abacuque foi lidar com o não de Deus.
Eu não sei se algumas circunstâncias da sua vida, além do silêncio, você teve que, quando ouvir a resposta de Deus, lidar com o não de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, o não de Deus é o melhor sim que você pode receber, amém? O não de Deus é o melhor lugar para você estar. Quando você entende que Deus é soberano, amém? Sabe, a gente tem dificuldade de entender a soberania de Deus porque a nossa mente ela não acompanha as grandezas de Deus. A nossa mente não vai, a nossa mente não entende aquilo que Deus tem para nós, quanto mais o silêncio e o não de Deus. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas a nossa mente não consegue entender isso, a nossa mente não consegue captar porque ela é natural. E a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas deixa eu te dizer, você é um ser espiritual. Amém? Você não é só natural. Você é um espírito. Você tem uma alma, mas você é um espírito. Amém? Então, pelo espírito, todas as coisas você pode discernir em Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu bebo muita água, tá, gente? Aleluia. Sabe, quando eu estava lendo aqui, no versículo 3, Deus chamou minha atenção para algo. Ele disse assim: por que me fazes contemplar a injustiça? Então Abacuque estava chorando e lamentando: ó Deus, 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 por que isso, por que aquilo, blá, 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 quanto eu estou, blá, 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 ei Deus, assim, assado. Quem já fez isso, amém? O evangelho não é sobre nós, queridos, não tenha vergonha, amém? Quanto mais você se aproxima de Deus e não tem vergonha de ser quem você é, mais autêntico você se torna. Amém? Em Deus. Então entenda isso, Deus é um Deus de sinceridade. Mas Ele é um Deus de amor e de misericórdia. Amém? Ele entende a sua humanidade também. Amém? Deixa eu te dizer algo. E Abacuque foi lamentar para Deus. E aqui, quando eu li essa passagem, nessa versão minha fala contemplar. Essa palavra ficou tão grande à minha vista quanto a minha Bíblia. E eu disse assim: o que o Senhor quer falar? E outras versões, eu fui ver outras versões, que eu gosto de ver outras versões. Ele diz assim: por que me fazes fixar os olhos? E eu fui atrás de ver no dicionário o que era isso, porque eu sou curiosa. Amém? E quando eu olhei no dicionário, a palavra fixar falava que contemplar fala assim: você fixa os olhos ao ponto de elevar aquilo acima de você. E o exemplo é fazer um altar. Sabe, eu não sei se nesse tempo, ou se você passou ou está passando, mas se você vai passar também vai servir para você. Você não foi chamado por Deus, e hoje eu estou aqui para te dizer, para levantar um altar para o seu sofrimento. Amém? Você não foi chamado por Deus para fixar os seus olhos em coisas passageiras. Você não foi chamado por Deus para levantar altar para as circunstâncias, para a crise, para a doença. Não sei qual a circunstância que lhe aflige, não sei se é sofrimento, se é doença. Você não foi chamado por Deus, querido, para isso, amém? Você foi chamado por Deus para adorar a Ele. E levantar um altar para Ele, e simplesmente a Ele seja toda a nossa honra, glória, louvor e adoração. Amém? Então Abacuque, ele se encontrava nesse lugar, onde as circunstâncias tinham tomado de conta, não só dos olhos dele, mas elas tinham se elevado diante dele. E sabe, ele encontrou em oração o não de Deus, mas ele foi além disso, ele se posicionou em Deus. E sabe, ele encontrou algo além. Há um lugar em Deus além das emoções.
Há um lugar em Deus além das circunstâncias. Há um lugar em Deus além dos seus problemas. Há um lugar em Deus além daquilo que os seus olhos naturais podem contemplar. Seja o que for, seja qual o nome, se for pandemia, esse nome está abaixo do nome de Jesus. Se for doença, esse nome está abaixo do nome de Jesus. Amém? Você está nesse lugar em Deus quando você entende que há um lugar nele que vai além daquilo que os seus olhos podem ver, que vai além das suas emoções, que vai além da sua alma, que vai além de qualquer circunstância. Amém? E foi nesse lugar que Abacuque encontrou o quê? Alegria. Sabe? Abacuque começou esse livro com uma lamentação, com um choro, mas ele terminou o livro com um cântico novo, entoando um louvor, entoando uma adoração, porque ele encontrou um lugar em Deus que vai além da alma dele, que foi além das emoções dele. Amém? Aleluia! Mas eu quero lhe mostrar algo que eu também vi aqui na Bíblia. Abra sua Bíblia por favor, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Aleluia. Segunda Crônicas 20, 12 diz assim, só para a gente contextualizar, aqui o rei Josafá havia recebido a notícia de rumores de guerra, e vinham alguns exércitos atacar o rei, e ele começou a querer se afligir, mas ele sabia, ele entendia onde colocar os olhos dele. Amém? Ele entendia onde levantar um altar. E sabe, naquela hora que ele recebeu essa notícia, ele disse não. Ele pegou, ele chamou o povo, e ele correu para o templo, e ele começou a prostrar-se diante de Deus e a adorar a Deus. Ele começou a louvar o Senhor e a falar das suas grandezas. Aleluia. Aleluia. Acho que você não entendeu. Ele encontrou um lugar em Deus que vai além das emoções dele. Amém? E diz aqui no versículo 12, só o finalzinho, diz assim: eis que não sabemos o que fazer, contudo nossos olhos se voltam para ti. Aleluia! Os seus olhos se voltaram para o Senhor. E para quanto Ele era soberano. Aleluia! E deixa eu te dizer, eu até escrevi aqui para não esquecer. Então, diante do dia mau, ou da circunstância, qual seja a circunstância, amado, eles estavam vivendo, a circunstância que eles estavam vivendo, o rei Josafá decidiu começar a buscar o Senhor. E levantando o altar aos seus olhos. E o que fez toda a diferença foi o altar que ele levantou. Toda a diferença daquilo que aconteceu foi onde ele botou os olhos dele. Olha, em nome de Jesus, receba isso. Tudo que Deus tem uma nova estação, tudo novo.
Deus tem um tempo novo e Ele já chegou. Ei, Ele já chegou. Ei, Ele já chegou. Sabe quando o mundo diz quando o mundo diz que está em crise, quando tudo diz que está em trevas, é nesse tempo que a luz de Deus vai brilhar sobre a minha e sobre a sua vida. Quanto mais densas as trevas, mais luz você vai refletir. Acho que você não está entendendo. Vai um lugar em Deus que vai além das suas emoções. Um lugar em Deus que vai além daquilo que os seus olhos podem ver naturalmente. Quanto mais densas as trevas, mais você vai resplandecer como um luzeiro. Amém? Aleluia! Daqui em diante, o que vai determinar, sabe, Abraão, e agora Deus me lembrou disso, Abraão contra a esperança, creu com esperança. Tudo ao redor dele dizia que não, mas ele tinha uma palavra da parte de Deus. Ei, será que você tem uma palavra da parte de Deus? Sabe, eu estive numa conferência de ministros, para a raiva do diabo. Eu estive nessa conferência e eu recebi algo muito poderoso em Deus. E quando eu tive que matar um urso e um leão. Mas deixa eu te dizer, toda vez, como é o nome daquele ministro, pastor? É Black. É o Black lá, viu, dos Estados Unidos. Ele, muito ungido, ele disse assim, que ele, um dia, ele passou por alguma situação, e ele disse que Deus deu uma música para ele, e ele disse assim, vai acontecer, vai acontecer, do jeito que me falou, do jeito que me guiou. Eu sei que vai o quê? Vai acontecer. Vai acontecer. Do jeito que me falou, do jeito que me guiou. E eu sei o quê? Vai acontecer. Você pode se alegrar? Vai acontecer. Do jeito que me falou, do jeito que me guiou. E o quê? Vai acontecer. Ei, amados, você tem uma palavra da parte de Deus. E não importa o que o diabo diz ao seu respeito, não importa o que as circunstâncias falam, não importa o que a pandemia diz, não importa o que o mundo fala, o que a crise diz, você tem algo da parte de Deus. E todas as promessas de Deus se cumpriram até hoje. Não vai ser diferente na minha e não vai ser diferente na sua vida. Amém? Aleluia! E deixa eu te dizer, quando a circunstância vem e a minha alma quer gritar e o diabo quer falar mais alto, eu digo, diabo, alma, circunstância, deixa eu te dizer, há uma música no meu espírito. E ela diz que vai acontecer, e ela diz que vai acontecer, e ela diz que vai acontecer, e ela diz que vai acontecer. Amados, porque Deus, Ele nunca falhou. Aleluia. Não vai ser hoje que Ele vai falhar. Não vai ser na minha vida. Não vai ser na sua vida. Sabe, não importa o que o diabo diz. Não importa o que sua alma fala. Não importa o que o mundo fala. Eu fico com a palavra de Deus. Você deve ficar com a palavra de Deus, amém? E deixa eu te dizer, funciona. Eu encontrei em Deus um lugar além das emoções. E quando eu olho para o lado, cadê o diabo? Foi embora. E quando eu olho para o lado, cadê as circunstâncias? Desapareceram. Quando eu olho para o lado, eu só contemplo a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Enquanto Deus é bom. E sabe, a paz de Deus me inunda completamente. Aleluia. Aleluia.
Aleluia! Escolha ficar com a palavra de Deus. Escolha ficar com o caráter de Deus. Escolha confiar. Escolha ir além das suas emoções. Escolha levantar um altar, não para o seu lamento. Escolha levantar um altar para o Senhor. Amém. Aleluia. Sabe, o Evangelho não é sobre nós. É sobre Ele. É sobre o quanto Ele é bom. É sobre o quanto Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos amar a despeito de qualquer coisa. Aleluia! Ele decidiu morrer por você. Você acha que isso não vale levantar um altar para Ele? Você acha que isso não vale? Qualquer coisa que não seja para Ele. Você acha que isso não vale, querido? Permanecer com a palavra de Deus. Permanecer crendo que Ele é fiel. Aleluia. Há um lugar em Deus. Há um lugar em Deus, amado. Eu estou aqui para te dizer que há um lugar em Deus. Onde Ele é seu refúgio. Onde Ele é sua fortaleza. Onde o nome dEle é uma torre forte. Para todos aqueles que correm para Ele. Há um lugar em Deus que vai além das suas emoções. Que vai além daquilo que os seus olhos naturais veem. Que vai além daquilo que os seus ouvidos estão atentando. E eu estou hoje aqui para te dizer que é para você, que é para esse tempo, que é para agora, porque há um tempo de dupla honra, há um tempo de colheita, há um tempo de aceleração, há um novo de Deus que foi estabelecido. E esse tempo é agora. Esse tempo é agora. Não perca tempo dando ouvido ao diabo. Não perca tempo dando ouvido às notícias ruins. Não perca tempo dando ouvido à sua alma. Não perca tempo dando voz. Sabe? Josué e Caleb. É desse jeito. É desse jeito. Eles decidiram crer em Deus. A despeito de tudo que eles viam. Havia gigantes, mas ei, os seus gigantes já caíram na cruz. Aleluia. Será que você pode se alegrar nisso? Amém. Aleluia. E sabe o que eu encontrei aqui em Crônicas? Aquilo que Deus me mostrou. Quando eles levantaram, se posicionaram, levantaram um altar para Deus. Decidiram se alegrar e cultuar o Senhor. Deus deu uma resposta. E sabe, essa resposta aqui foi que os exércitos viriam, mas nessa peleja, eles não tinham que pelejar. Porque Deus já havia pelejado por eles. Amém? E sabe, quando eles chegaram, e Deus disse que quando eles fossem só louvar, só entoar um cântico. E que quando eles chegassem lá, Deus já tinha resolvido tudo. Ei, amado, assim como você chegou aqui hoje e tudo estava preparado, assim também Deus já chegou no seu futuro e já preparou todas as coisas para você. Creia nisso, se agarre nisso. Amém. Você não precisou fazer nada aqui, amém. Tudo estava preparado.
assim também Deus já foi lá no seu futuro. Já preparou todas as coisas. Basta você se posicionar nisso. Amém. E sabe o que foi que eu entendi? Que quando a gente faz o altar certo, adorando somente a Deus, se alegrando em Deus, nós vamos alcançar aquilo que eles alcançaram. Sabe o que foi que eles alcançaram? Um cântico novo. Um louvor de adoração a Deus. Eles alcançaram vitória. Eles alcançaram livramento. E eles ainda saíram com despojos. Oh, aleluia. Sabe que é isso que Deus tem para você nesse tempo? É isso que Deus tem para mim. Mas pelo espírito de profecia e porque eu sei que Deus está agindo mesmo sem você entender. É isso que Deus tem para você. A despeito de todas as situações e circunstâncias. É um lugar que vai além das suas emoções, amém? É um lugar que vai além daquilo que os seus olhos naturais veem. É um lugar que vai além daquilo que os seus ouvidos podem ouvir naturalmente. Sabe a diferença entre a alegria e o choro? A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu ouvi uma moça falar isso e eu achei muito interessante. Sabe qual é a distância desses dois? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É a noite. E à noite o que é que você faz? Você descansa. Você simplesmente o quê? Descansa. Eu acho que você não entendeu. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Ele dá enquanto você dorme. Amém? Então não se preocupe com aquilo que está gritando ao seu redor. Coloque os seus olhos em Deus. Faça o altar para Deus e somente para Deus. E você vai contemplar de Deus, nesse tempo, aquilo que você nunca pôde ouvir, ver ou imaginar. Porque é isso que Deus tem. O lugar onde as promessas de Deus vão se cumprir. Onde tudo que Deus diz ao seu respeito vai acontecer. E deixa eu te dizer, é nesse tempo. É agora. Amém? Aleluia! Meia hora certinho, Deus é bom, amém? Você foi abençoado? Amém! Eu espero que Deus tenha lhe abençoado com essa palavra. E eu vou até aqui, amém? Aleluia!